Com mais de 20 mil torcedores na Arena MRV, o Atlético atropelou o Vasco, fez 5-0 na maior goleada da nova casa do torcedor atleticano. Ô, meu caro Ale Oliveira, eu acho que você concorda com o Hulk e com o Marques, que o Hulk merece todo esse respeito, mas sendo claro pro torcedor já começar a entender o cenário hoje não leva a crer que o Hulk vai permanecer, Ale. Só se for uma mudança, assim, muito radical de alguma coisa aí nos próximos dias, né? A tendência é realmente que o Hulk saia, né? Aliás, não só o Hulk, né? Eu acho que a direção, a comissão técnica, os próprios jogadores também têm as suas vontades, né? Os torcedores todos eles têm a sua lista, né? Muitas vezes que não dá para ser cumprido. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O Júnior Santos acho que estaria na lista de dispensa de muita gente, né? Inclusive até do próprio Atlético. Mas não pode sair agora porque ele tá machucado. Então é um caso desse. E às vezes mandar embora é mais caro do que contratar alguém, né? Por exemplo, o Rony é um cara que tem gente que gostaria de vê-lo em outro clube. Scarpa. O Rony, vou falar do Rony porque é o seguinte, o Rony ele só vai sair se ele tiver uma proposta para ganhar a mesma coisa. No mínimo a mesma coisa. Ele, Rony, né? Tem que sair, juntar as coisas dele. E vou te falar, no Brasil ninguém vai pagar o salário que o Atlético paga pro Rony. Então o que vai fazer o Atlético? Vai pagar uma parte do salário? Não vai, né? Agora, tem os casos também dos jogadores que não querem ficar. O Scarpa também não quer ficar. Eu acho até que nem a direção quer ele, e o São Paulo deu várias demonstrações que não gosta do futebol do Scarpa, tirando ele da final. No jogo contra o Palmeiras, por exemplo, o eleito melhor jogador da partida foi o Carlos Miguel, o goleiro do Palmeiras. O melhor do Galo foi o Scarpa. O melhor jogador do Atlético foi o Scarpa contra o Palmeiras. Ele foi pro banco de reservas nesse jogo contra o Vasco. E tantas outras demonstrações que o São Paulo não gosta de alguma coisa do Scarpa, né? No futebol é mais difícil, mas não gosta. Então, não faz sentido. E o Hulk também, assim, não casou muito com o São Paulo. Aliás, desde de antes da chegada dele, já havia ali, resgataram um depoimento desse, daquele, enfim. Não casou. Então, com o São Paulo, fazendo as escolhas e com o São Paulo no comando, tem caras que não vão ficar por escolha do São Paulo e tem caras que não vão ficar porque não querem também. E eu acho que o Hulk e o Scarpa são esses dois casos, a não ser que tenha uma mudança muito radical no quadro, que eu não acredito. Mas a reformulação que a gente vai sentindo conforme o passar do tempo, dos dias, a gente vai entendendo um pouco mais como vai funcionar. Na minha opinião, Tiagão, começaria pela direção. O Paulo Bax e o Vitor, para mim, seriam os dois primeiros para que você tenha uma turma nova que entenda mais de bola, que consiga fazer ali um meio campo. Para mim, seriam os dois primeiros. Mas vamos observar o que vai acontecer. Hora de falar sobre Rony com informação importante. Rony foi sondado nos últimos dias por 2 clubes brasileiros, embora o próprio atacante tenha dito, depois da vitória por 5-0 contra o Vasco nesse domingo, que ninguém o procurou, que ele não tinha informação nenhuma de mercado. Posso assegurar, conversando com pessoas próximas ao Rony, de que 2 clubes da Série A fizeram contato. Se assustaram com os atuais vencimentos do Rony. O atacante ganha no Galo 1.600.000 por mês e tem contrato até dezembro de 27. Diante desse cenário, fica difícil imaginar que o Rony troque o Atlético por outro clube brasileiro. A maior possibilidade hoje para o Rony deixar o Galo seria uma negociação para o exterior. Até porque seu contrato com o Atlético prevê a multa de 6,5 milhões de euros, multa rescisória em caso de propostas do exterior. No Brasil, a multa é gigante, para cima de 150 milhões de reais. No exterior, basta que qualquer clube se acerte com o Rony e banque 6,5 milhões de euros e o Atlético é obrigado a negociá-lo. Vale a lembrança de que esses 6,5 milhões de euros foi exatamente a grana investida pelo Galo quando da contratação do jogador. Temporada do Rony de 63 jogos, 13 gols e 5 assistências. Ele foi titular em 51 partidas e reserva em 12. Este vídeo aqui eu vou trazer exclusivamente notícias de mercado, que eu sei que é o que vocês mais gostam mesmo, né? Então vamos começar. Vou falar sobre o Guilherme, sobre o Juninho Capixaba, tá? As apurações que eu pude fazer em relação a esses 2 nomes. Sobre o Guilherme, galera, vamos lá. Conversei com todas as partes. Posso dizer que eu conversei com todas as partes, todos os lados. E é assim que a gente tem que fazer, tá, gente? Para tentar trazer uma apuração
de melhor qualidade aqui para vocês. É o seguinte, pude conversar em on, tá? Às vezes a gente conversa em off e tal, aí a gente, né, não solta a fonte e tal, a fonte pede para ficar em sigilo, mas conversei com pessoas em on e são elas, Alexandre Matos e o Espadoto, que é o empresário do atleta. Como que foi minha conversa com o Alexandre Matos? Perguntei a ele se de fato teve alguma proposta, consulta, sondagem, interesse, qualquer coisa relacionada ao Galo a respeito do Guilherme. Lembrando que o Guilherme tem contrato com o Santos até dezembro de 2026. Ou seja, tem mais um ano para cumprir, então qualquer situação que envolva o Guilherme, o Santos tem que ser comunicado. Show? Pois bem, nada, Lucas, nada chegou do Galo para mim a respeito do Guilherme, tá? Zero consulta, zero interesse, zero sondagem, muito menos qualquer tipo de negociação. Então, para vocês não se perderem, primeiro ponto, Alexandre Matos, parte do Santos, negou qualquer contato do Galo pelo Guilherme. Vamos para o segundo ponto, empresário do atleta, Espadoto, que curiosamente é o mesmo empresário do Bernard, tá? Isso aí fica só de curiosidade aqui para vocês. E aí, Espadoto, Galo fez alguma coisa pro Guilherme e tal, como é que tá essa situação? Chegou essa notícia pra gente, tô vindo aqui para apurar contigo. A resposta foi, até o momento, Lucas, nada de oficial chegou do Galo para mim. Então, temos aí o ponto 1, que é o Santos negando qualquer tipo de consulta, o Espadoto negando qualquer tipo de contato oficial do Galo por ele, pelo seu atleta. Aí aqui uma notícia que caiu no colo e, enfim, vou passar aqui porque, né, para não morrer comigo. É bem provável que o Guilherme não fique no Santos e o Guilherme seja vendido. Como eu disse, ele tem contrato até o final do ano que vem, então ele teria que cumprir, mas a tendência é que o Guilherme seja vendido pelo Santos. Show de bola, galera? O Guilherme seja vendido, a tendência é essa. Mas tanto o Matos quanto o seu empresário negaram qualquer consulta do Galo pelo atleta. Para terminar, terceiro ponto, fui aonde? No Galo, obviamente. E galera, mesma situação da primeira e da segunda, o Galo também nega qualquer tipo de contato para trazer o Guilherme. Então, as três pontas, Santos, Galo e jogador, negaram qualquer tipo de contato do Galo pelo atleta. A gente sabe que a apuração é uma questão de sempre a gente ficar atualizando, ficar de olho. Vou ficar de olho nessa história, mas o que eu posso trazer e posso confirmar para vocês aqui de momento, não tem absolutamente nada a respeito de Galo e Guilherme. Show de bola, galera? Hugo Mendes, lá no Twitter, trouxe a notícia. Fui atrás, até conversei com o Hugo também, pra gente, né, tentar bater algumas apurações. Vamos lá, galera. Ser bem sincero aqui para vocês e de forma clara e transparente, que eu sempre gosto de tratar minhas coisas assim. Vamos lá. Chegou a notícia, beleza, tranquilo, eu vi, fui atrás. Pois bem, comecei pela parte do atleta. O empresário jogador, de certa forma, chegou até a confirmar o interesse do Galo e conversas iniciais e tal, em um primeiro momento. Depois que eu fui conversando mais e falando e apertando, eu, literalmente, num linguajar aqui mais, como é que eu vou poder dizer, hein? Um linguajar aqui qualquer, eu joguei apertando a pessoa na parede, apertando o empresário dele, tentando arrancar mais coisa e vendo se de fato o que estava acontecendo. Ele foi recuando. Aí eu falei, opa, tem alguma coisa aqui, né? Essa história não está muito bem contada. Pois bem, para não ficar só no lado do atleta, o empresário, o que eu fiz? Fui no clube, mais uma vez, obviamente, né? Sempre bom checar em todas as partes. E apurando com pessoas que eu tenho total confiança, total respeito e nunca me jogam casca de banana e tal. A apuração tem que ter muito cuidado, a gente tem que saber filtrar muitas coisas que chegam e tal, principalmente vindo de empresário, né? Enfim, se a gente vai pegando com tempo, com feeling, com tempo de apuração. Eu apurando com pessoas do clube, gente, me foi garantido que, neste momento, o Galo não conversa a respeito de Juninho Capixaba. E ainda digo mais, aí é mais uma que caiu no colo, eu vou passar aqui para vocês. O Galo, no meio deste ano, teve sim conversas com Juninho Capixaba. No meio deste ano, tá? No meio dessa temporada agora. A conversa não andou por quê? Porque o Bragantino exigiu um alto valor. O Galo não estava disposto a pagar aquele alto valor. Então, para vocês saberem,
Desde o meio do ano, o Galo estava no mercado à procura de lateral esquerdo. Beleza? Foi no Capixaba, não deu certo porque o Bragantino queria um valor maior. Mas, neste momento, não tem absolutamente nada em relação a isso. Inclusive, algumas pessoas que eu conversei de dentro do Galo chegaram a usar a palavra cavada. Cavada. O que é cavada? Quando o empresário sai cavando o nome do atleta em clubes para colocar o nome dele na mídia, no mercado, tá? Então, algumas pessoas do clube falaram assim comigo, ó, fomos atrás dele no meio do ano, não deu negócio, cobraram um valor alto, mas posso te garantir que neste momento é cavada. A gente está zero contato com o Capixaba, tá, galera? Então é assim, quando eu apertei o empresário, ele recuou, falei, tem alguma coisa estranha nessa história aqui. Na hora que eu fui no clube, cavada. Então, tá aí, tá, galera? Todas as informações a respeito. O Atlético termina o ano, pelo menos de forma positiva. Tem jeito de ver forma negativa? Tem, como se olhar para a temporada como um todo. A temporada como um todo do Atlético foi ridícula, horrorosa, muito ruim. Mas antes terminar ganhando e convencendo ali com um 5-0 do que passar outro aperto. Do que de novo perder na arena, do que de novo deixar o torcedor pé da vida. Ali, pelo menos, apesar das manifestações antes e durante a partida, o Atlético fez 5 gols, 4, porque o outro quem fez foi o Vasco. Vamos fazer um exercício. Você pode até pensar diferente de mim. Se o Atlético tivesse ganhado a Copa do Brasil ou a Libertadores no ano passado e tivesse sido rebaixado no Campeonato Brasileiro, o ano seria uma tragédia. Mesmo campeão. Seria. Seria. Porque É isso que eu tô falando, é porque o rebaixamento, Seria. CJ, o rebaixamento pode ser uma ruptura no projeto. Pode pôr fim ao projeto do Atlético. Eu concordo. Gente, Com a dívida que o Atlético tem e tudo mais. Tragédia esportiva, tá, gente? É até bom a gente lembrar aqui de tragédia no futebol, tragédia no esporte. Não vamos levar o pé da letra nem o literal, porque tragédia é o que acontece no Sul, nas enchentes, tragédia aconteceu em Mariana, tragédia esportiva, você sabe muito bem disso. Então, eu concordo com você, Gris, mas aí não houve. Aí não aconteceu. Se tivesse acontecido, ok, assina embaixo contigo aí. Mas esse ano, aí chega na final da Sul-Americana, que para mim, o ano de 2025 foi todo horroroso. Nós tivemos atrasos salariais, greve extrajudicial. Como um todo foi ruim, todo ruim. Dentro e fora de campo. Dentro e fora. Muito ruim, muito ruim. Só que falar que foi tudo horroroso porque não conquistou as copas. Não, mas olha só. Vai contra um discurso que eu prego aqui, que é o resultado. Mas o time que faz 48 pontos em 38 rodadas, você tem que convir conosco. Não, mas eu acho que 2025 foi horroroso. Que o desempenho da equipe foi medonho. Não, horroroso. O 2025 do Atlético foi horroroso, falei. Medonho. Agora, 2024 não acho, como muita gente achou. Mas 2024 aí a gente tá falando aqui de uma situação completamente diferente, né? Porque você tá mal no Campeonato Brasileiro, mas você chegou nas 2 principais finais da temporada. Mas, cara, temporada 2025 pro Atlético, CJ, não dá pra tirar muita lição não, cara. Ou lição do que não fazer, né? De 24? Ou de 25? Não, 25 não é nada. 25 foi péssimo, dentro e fora de campo. Foi ex-campeão mineiro. Parabéns. Não, parabéns. Beleza. Parabéns, legal. Ok. Parabéns. Não serve pra nada. Cereja no bolo ali. Não, e não de forma positiva, é pelo tamanho, entendeu? É a vela do bolo. Fala, massa, fechando mais um vídeo aqui do canal. Antes de vocês deixarem o vídeo, peço que vocês deixem um like de vocês, tá dando uma moral pro canal. O canal só tá crescendo cada vez mais. Muito obrigado a todos. E para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindos, tá? Esse canal traz notícia do Galo todos os dias, de domingo a domingo. Então não perca tempo, já faça parte da massa se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações, que é muito importante. Toda vez que sai uma notícia do Galo, o YouTube avisa vocês, tá bom? Então fique à vontade para deixar a opinião de vocês, que também é muito importante pro canal. A gente sempre tá vendo e respondendo a todos, tá? Então fique à vontade, o canal é de vocês. Vou ficando por aqui e um forte abraço. Até a próxima, massa!